Olá, como você vai? Nós estamos no 8º Simpósio Oncológico organizado pelo Comitê de Fisioterapia da Abrale. Passarão por aqui profissionais muito bem preparados, pessoas muito habilitadas para tirar todo o tipo de dúvida. Portanto, aproveitem cada minuto. Nós começamos esse simpósio com a palestra Eletroestimulação Transcraniana no tratamento da dor crônica. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Arthur Padão Gosling. Ele que tem doutorado em Neurociências e Cognição da Universidade Federal do ABC. Seja muito bem-vindo, professor Arthur. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite do Comitê da Abrale, a todos vocês que estão aí me assistindo. Muito feliz de poder trazer essas informações atuais sobre o bom momento da fisioterapia no tratamento da dor crônica e voltado aqui para uma das minhas áreas de atuação, que é a eletroestimulação transcraniana. Eu novamente agradeço, muito obrigado aí pelo convite e espero que essa aula possa dolorosamente ajudar vocês com mais esclarecimento e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse tema. Então, hoje a gente vai falar sobre eletroestimulação transcraniana no tratamento da dor crônica, que é uma área de amplo campo de atuação do fisioterapeuta, ainda em crescimento e com muitos colegas interessados em trabalhar diretamente com as suas áreas de especialidade. Então, nosso caso aqui é conversar de uma maneira mais ampla sobre como esse recurso de tratamento pode ajudar as pessoas com dor crônica. E é importante, já que a gente está num evento sobre câncer, né, sobre oncologia, e dor é um problema muito recorrente no câncer, e a gente observa isso com uma frequência muito grande. As pesquisas têm mostrado que a dor é um dos principais problemas durante o tratamento, não só tratamento cirúrgico também, mas também tratamento clínico, com quimioterapia, radioterapia, e dores que ocorrem após esses procedimentos, ou até mesmo durante exames diagnósticos. Isso tem se mostrado com uma recorrência muito grande ao longo do tempo, e pacientes se queixando com muita recorrência de dor e incapacidade devido a esses problemas. E eu vou apresentar um pouco deste recurso, que é a eletroestimulação transcraniana, que não é tão recente assim, mas está ganhando cada vez mais espaço nas diversas áreas de especialidade da fisioterapia. Como a minha área de atuação forte no momento é a dor crônica, vamos conversar sobre como esse recurso ajuda os pacientes no tratamento da dor crônica. Então, a neuromodulação, ou que é um tipo de neuromodulação, é a eletroestimulação, é um procedimento que tem como alvo o sistema nervoso, com o objetivo de modular a atividade neuronal. Quando a gente fala essa expressão modular a atividade neuronal, a gente está falando de excitabilidade neuronal. A gente vai querer facilitar a ativação, ou aumentar essa ativação, ou reduzir essa ativação quando a gente produz um tratamento inibitório. E a gente consegue fazer esses dois caminhos com a eletroestimulação transcraniana, mas também conhecida como TDCS, ou estimulação transcraniana por corrente direta ou corrente conectada diretamente ao cérebro. Uma outra proposta de tratamento é a estimulação magnética transcraniana, que eu também trabalho aqui no Rio de Janeiro, mas a gente não vai conversar sobre ela hoje. A gente vai falar do TDCS, que é estimulação transcraniana por corrente direta, ou corrente contínua, como vocês também vão encontrar na literatura. Então, a ideia do TDCS é colocar 2 eletrodos na cabeça dos nossos dolorosos pacientes, um eletrodo que vai ser chamado de excitatório ou anódico, e um eletrodo que vai ser chamado de inibitório ou catódico. Aqui no exemplo, como vocês estão vendo lá em cima, a gente tem um eletrodo vermelhinho, um eletrodo azulzinho. O eletrodo vermelho é o eletrodo que a gente vai chamar de excitatório, onde eu quero aumentar a atividade neuronal, eu quero excitar os neurônios naquele local. E o eletrodo azulzinho é o eletrodo inibitório, que eu quero reduzir a atividade neuronal. Então, como vocês podem ver nessas imagens do cérebro aqui em diversos momentos, a corrente elétrica, que é uma corrente galvânica, ela vai passar do eletrodo excitatório em direção ao eletrodo inibitório, a partir do momento que você liga o dispositivo. Então, a gente vai produzir essa excitação numa área e produzir uma inibição em outra área. Então, a maneira como você vai montar o recurso depende muito do que você quer. Excitar uma área ou inibir a outra.
para poder também produzir os efeitos clínicos que você está desejando na sua prática. Então, quando a gente coloca lá o eletrodo na região excitatória, a gente está despolarizando as membranas dos neurônios, né? E quando a gente vai para o eletrodo inibitório, que é o catódico, a gente está inibindo porque está hiperpolarizando, gerando inibição daquela atividade neuronal. Então, aqui tem duas montagens super legais, um de um paciente meu aqui à esquerda e de uma professora minha à direita, uma das professoras do meu curso de formação nesta área. Então, a gente tem que pensar nas montagens que a gente quer fazer, para a gente pensar o potencial efeito clínico que a gente quer desenvolver junto à escolha da intervenção. Então, sempre a corrente vai passar do eletrodo excitatório para o inibitório, produzindo ativação num local e inibição num outro local. Então, outras montagens aqui, e gerando, claro, aquela despolarização da membrana dos neurônios, e essa despolarização ela sempre segue do corpo neuronal em direção ao axônio. Então, ela também pode acontecer no axônio, mas ela é sempre em direção ao axônio para que isso possa ser passado adiante, no final das contas. Então, essa neuromodulação que a gente está querendo fazer com o TDCS, ou a eletroestimulação, a gente precisa simplesmente pensar. A montagem em si é algo muito simples, mas, na verdade, a preparação, o que você quer fazer, qual efeito você quer alcançar, qual área você quer estimular, que são os detalhes que aí necessitam, claro, de uma formação mínima na área, né? E a gente monta a colocação dos eletrodos de acordo com a área cerebral que a gente quer estimular. Então, a gente pode dividir anatomicamente a organização nesse sistema que se chama sistema 10-20, quando a gente quer avaliar a atividade cerebral com eletroencefalografia. Então, essa divisão, ela me ajuda a entender que do cocuruto, né, bem no CZ, para os lados, eu tenho 10 centímetros, depois eu tenho 20 centímetros, depois eu tenho 20. Então, eu parto aqui dos pontos anatômicos, do trago, náseo e íneo, dali para cima 10 centímetros, depois 20, até chegar no cocuruto, e por aí vai, dentro dessa distribuição. Isso é uma das formas que a gente tem de avaliar a localização anatômica, de onde eu quero colocar os eletrodos. Então, se eu quero o córtex motor, eu pego de A1 a A2, como vocês podem ver na imagem. A1, T3, C3, CZ, C4, T4 e A2. Então, eu estou na região do córtex motor. Eu quero estimular o córtex occipital, então eu vou lá para a região de O, que é a região posterior. É só, na verdade, para ajudar também a localização anatômica. Então, a gente tem dois tipos de TDCS, né, de estimulação transcraniana diretas, que é o TDCS clássico, que eu comentei com vocês agora, passando a corrente de um eletrodo para o outro, e o HD-TDCS, que é o de alta definição, onde a gente faz uma cerca, né, o local, inibindo ao redor de um ponto central que eu quero estimular, e aí eu tenho um grau de estimulação muito mais específico do que o outro, só para vocês poderem conhecer os tipos disponíveis. Então, como eu já tinha comentado previamente, sempre a estimulação vai do eletrodo excitatório para o inibitório, vai do anódico para o catódico. Então, vocês estão vendo que tem várias montagens aqui. Aqui na primeira, ele quer excitar o córtex motor e gerar inibição lá na frente. Depois, ao contrário, gerar excitação lá na frente e inibição atrás. Então, eu só preciso entender aonde eu estou botando os eletrodos e aonde eu vou querer gerar excitação, onde eu vou querer gerar inibição, no final das contas. Então, na verdade, tem vários tipos de montagens que a gente pode utilizar, que a gente fez uma montagem para trabalhar com o movimento, né, no CZ, que é o giro, na região do giro central, e o CPFLD, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo. Olha que legal, né? Na verdade, esquerdo não, direito. Então, a gente está querendo fazer essa organização para gerar função motora no final das contas. Aqui é um exemplo durante essa ativação neuronal durante o treino de atividades motoras específicas. Aqui também uma mesma montagem para gerar essa função específica que a gente está direcionando à atividade do nosso paciente. Então, na verdade, a montagem é algo muito simples, muito intuitivo, desde que você conheça a organização anatômica ali do sistema, para que você coloque o eletrodo no local certo e você saiba o que você quer fazer, excitação ou inibição neuronal. Várias áreas hoje que tem se estudado em relação à dor crônica são as áreas que mais se desenvolvem pesquisas utilizando o TDCS. E, apesar dos estudos em dor oncológica ainda serem escassos, as repercussões dos tratamentos e dos procedimentos diagnósticos na área da oncologia geram determinados tipos de dores
que evoluem para dores crônicas com muita facilidade. Um exemplo disso é a dor neuropática, que é a dor provocada por lesão ou doença no sistema nervoso. Então, existe uma frequência, por exemplo, bem recorrente, né, de pacientes que fazem quimioterapia e durante mesmo o tratamento de químio e após a químio, evoluem com neuropatia periférica, né, de fibras finas, em mãos e pés. E é uma neuropatia que o futuro é incerto, é um pouquinho obscuro, né, sobre o prognóstico. Então, é possível que a gente utilize, e está disponível a utilização, né, da estimulação transcraniana, da eletroestimulação transcraniana nesses pacientes com dor neuropática, onde eu sei que eu tenho resultados melhores do que em dores agudas, por exemplo, que isso já foi visto em algumas pesquisas. Além disso, observa-se também que as pessoas ficam menos sensíveis utilizando a eletroestimulação transcraniana. Então, são pontos importantes para a gente refletir, né, porque são tratamentos com baixo efeito adverso, são indolores, né, geram no máximo uma certa coceira no local do eletrodo, podem ter alguns efeitos adversos sim, mas são menos recorrentes do que o consumo de medicações via orais. Então, a gente tem disponível um tratamento com um efeito adverso baixo e com uma eficácia bem interessante para dor crônica. Então, acaba que o investimento ele é um investimento que vale a pena no final das contas. Existem muitos cuidados que a gente precisa ter com alguns tratamentos, na verdade com todos, mas o que se observa que esses tratamentos que produzem efeitos no cérebro diretamente, que a gente coloca campo magnético no cérebro, corrente elétrica, as pessoas ficam um pouco receosas de receber esses tratamentos, porque elas não sabem o que vai acontecer, não se conhecem bem, né? As próprias técnicas de neuromodulação nos dias atuais, elas ainda são pouco conhecidas entre os profissionais de saúde, entre os pacientes, então gera um certo receio sobre como funciona, se vai produzir algum problema diretamente, passar corrente elétrica no cérebro ou não vai, o que isso pode acarretar no final das contas. Então é importante que a gente saiba sobre alguns cuidados direcionados a tratamentos também novos, né, e que são desconhecidos da população e dos profissionais de saúde. Então, o primeiro cuidado grande é entender quais são as potenciais contraindicações da eletroestimulação transcraniana. Na verdade, as duas principais contraindicações absolutas são algum implante metálico no cérebro do paciente, algum implante que esteja por algum motivo, seja por um tratamento de pressão intracraniana ou qualquer outro motivo, e também a presença de tumores na região que você vai fazer a estimulação. Então, a gente não se recomenda. Na verdade, uma outra potencial contraindicação, que aí eu já tem literatura dizendo que é relativa ou total, são as mulheres grávidas. Porque, na verdade, a mulher grávida, você não sabe se você gerar aquele tratamento, pode induzir o trabalho de parto ou ter algum efeito para o bebê. Então, é melhor não fazer, no final das contas, a gente fica um pouco mais receoso. Mas essas duas são as principais, né? Tumores na região da estimulação e implantes metálicos no local da estimulação. As contraindicações absolutas são as situações que a gente precisa ter algum cuidado quando a gente for aplicar o tratamento, quando o paciente já tiver um histórico de convulsão ou de epilepsia, né? Ou quando ele tiver algum efeito adverso muito grave, com as sessões já realizadas, e ele não tolera bem esses efeitos adversos. Não são comuns como com medicação, são bem menos frequentes, mas é importante que a gente também leve em consideração as preferências do paciente nesse sentido, e se o tratamento está sendo benéfico para ele, quando a gente olha a relação do efeito adverso com o efeito terapêutico. Quando o efeito adverso é mais importante que o terapêutico, não vale a pena aplicar essa intervenção no final das contas. Então, a gente tem que ter esses cuidados diretamente relacionados à terapia, né? Recomenda-se o preenchimento de um termo de consentimento livre e esclarecido para que os pacientes possam conhecer o nível de segurança, potenciais efeitos adversos, e também estarem cientes do que eles vão receber de tratamento. Existe toda uma preparação. Com o TDCS, a preparação é simples, a gente planeja a área cerebral que a gente vai estimular, a gente umidifica a esponja com soro fisiológico, prende a esponja com algumas tiras na região da cabeça e liga o aparelho de acordo com o protocolo realizado. A maioria dos pacientes utiliza 2 mA de corrente elétrica, de um eletrodo passando para o outro de corrente. Isso é o que a literatura tem recomendado também para dor crônica e é um efeito bem suficiente, é uma dosagem bem suficiente na prática clínica.
e explicar para o paciente esses passo a passo das intervenções, explicar que é possível que ele tenha efeitos adversos. E assim, o efeito adverso mais comum, isso que é super interessante a gente até pensar, e na área da oncologia também é relevante, é a sonolência. Então, os pacientes ficam sonolentos durante a sessão e isso permanece depois da sessão. Então, até mesmo a utilização da estimulação transcraniana para gerar sono é uma ideia legal da gente pensar. Não se explora tanto esse efeito terapêutico, no final das contas, que na verdade é adverso da intervenção. Não se explora tanto, mas vale bastante a pena pensar a respeito. E quais são os principais efeitos adversos dessa terapia? A gente tem que sempre tomar cuidado com potenciais convulsões. É comum acontecer? Não. É nos cenários mais raros que a gente tem de efeito adverso com estimulação transcraniana, mas não podemos dar mole, né, de acontecer uma situação dessa. Então, existem casos relatados aqui no Brasil, dos poucos casos relatados, todos foram com o uso de alguma droga ilícita, né, como cocaína. Então, tem que tomar um certo cuidado e perguntar para o paciente assim, se ele faz algum consumo dessas drogas, se ele utiliza alguma substância que é extremamente excitatória aí no dia a dia dele. Outros efeitos adversos comuns são a dor de cabeça local nos eletrodos, mudanças de humor são menos comuns, mas eu tive uma paciente que ficou extremamente ansiosa um dia, mas depois ficou tudo bem, ela não teve nenhum agravamento da sua condição. Sonolência é o mais comum de todos, o paciente ficar sonolento durante a aplicação do eletrodo e depois da sessão, e alguns outros sintomas como enjoo, vômitos, cansaço, não são tão comuns, mas precisam estar conhecidos aí dos pacientes porque são possíveis. E a gente tem algumas evidências bem interessantes nos quadros dolorosos crônicos, e se a gente pensar que na dor oncológica as dores costumam evoluir de forma crônica, saindo daquela fase aguda do procedimento diagnóstico, do pós-operatório, ou até mesmo quando acontece qualquer cenário de que necessite de dano tecidual ou tal, a evolução para um quadro crônico, e é bastante interessante a gente utilizar esse tratamento, por causa do nível de segurança, os baixos efeitos adversos e na eficácia de algumas condições relacionadas à dor crônica. Então, a gente tem um consenso aqui da região latino-americana, né, sobre o uso de neuromodulação não invasiva para dor crônica. Eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. A gente tem as recomendações para o TDCS, que é o que eu falei aqui na apresentação para vocês, de qual localização, tipo de eletrodo, a intensidade da amplitude da corrente de 2.000 amperes. Pode ser feita uma sessão de 20 a 30 minutos, mas a maioria utiliza 20 minutos na sessão, né? A gente deve fazer sessões consecutivas, ou seja, todos os dias ter uma sessão para que isso possa ter um impacto clínico, e o impacto de todos os dias é muito melhor do que de sessões muito interpassadas, 2, 3, 4, 5 dias em relação à primeira. E existem algumas precauções, como eu já comentei com vocês, contraindicações possíveis, que a gente precisa tomar sempre o nosso cuidado. O TMS eu não apresentei para vocês, que é a estimulação transcraniana com campo magnético. Eu também tenho aqui como trabalho no Rio de Janeiro, e a gente já trabalha com trens de pulso, pulsações de campo magnético, já é uma outra conversa, fica para um outro doloroso momento, né, pessoal? E o que esse consenso trouxe para a gente de informação, que é um consenso de 2019? Que, na verdade, existem boas recomendações, tanto para o TDCS quanto para o TMS, para condições crônicas comuns que a gente tem na prática e que são comuns nos pacientes com dor oncológica. Fibromialgia nem tanto, mas dor neuropática, dor abdominal, enxaqueca, dor miofascial e musculoesquelética, dor lombar, são situações muito corriqueiras nos pacientes que fazem tratamento para o câncer. Então, a gente tem que ficar bastante antenado também no que a literatura tem trazido de informação. As melhores evidências que a gente observa em relação à dor são dor neuropática, dor abdominal e enxaqueca para o TDCS. Se o seu paciente com dor oncológica evoluiu para um quadro fibromiálgico, que não é algo tão esperado e tão corriqueiro, você pode pensar em recomendar o TDCS para o seu paciente poder ter algum grau de analgesia na sua prática. Na verdade, a apresentação aqui da eletroestimulação é apenas mais um recurso que vocês podem utilizar com baixo efeito adverso, com uma boa eficácia para condições crônicas, que é bem tolerável pelos pacientes, pelo menos na minha experiência clínica, e os pacientes gostam de receber, porque o efeito analgésico é um efeito bem confortável, bem rápido,
né? Se o paciente fica sonolento durante a sessão é porque teve ativação analgésica. Então, a gente consegue ter bons resultados rápidos na prática com esse tratamento e que o paciente possa evoluir para outros tratamentos, quando, principalmente os mais funcionais, quando ele tem um quadro de dor um pouco mais persistente, e uma boa recomendação é usar eletroestimulação transcraniana. Então, novamente agradeço pelo convite, espero que a aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor desse universo gigantesco que está relacionado aos tratamentos com neuromodulação não invasiva, e a gente tem essa opção bastante interessante que é a eletroestimulação transcraniana. Fica aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Professor Arthur, muito obrigada, ótima palestra, gostamos muito, bacana, obrigada mesmo. Bom, seja você um estudante ou um profissional de fisioterapia, aproveite bem esta oportunidade. Como o formato do nosso simpósio está na forma online, você pode assistir às palestras de qualquer lugar. Agora nós vamos direto para o Texas, nos Estados Unidos, conversar com a doutora Ângela Wicker Ramos. O tema da palestra, o efeito dos exercícios na dor e a capacidade funcional dos pacientes com câncer. Seja muito bem-vinda, doutora Ângela. Thank you for the invitation to speak today at this conference on the importance of physical activity during and after cancer treatment, specifically in the leukemia and lymphoma population. I'm Angela Wicker Ramos, and I'm the director of cancer rehab at Cancer Rehab and Integrative Medicine in the United States in Austin, Texas. I am an oncology physical therapist and a certified lymphedema therapist. So first, the discussion of benefits just in general of exercise and cancer treatment. Most of us in the audience today, I'm sure, know these particular bits of information on what exercise does for quality of life and reducing side effects of cancer treatment, but I want to make sure that we're all on the same page with this. So decreasing fatigue, helping with mood. We know that the majority of the oncology population is dealing with some form of depression or anxiety. So exercise is imperative to help out with this. Helping with mobility, weight changes that may occur, either difficulty with weight loss or difficulty with weight gain and loss of muscle mass and malnourishment. Bone density issues. Exercise helping with circulation, with joint pain, which can be a side effect of many chemotherapy and immunotherapy drugs. Balance issues. We know fractures are a concern, so balance must be addressed. Self-esteem, quality of life, body image, sex drive, lymphedema in some cancer populations. And then the most important slide here in terms of the benefits of exercise would be quality of life, right? Efficacy of the cancer treatment itself, helping out with survival rate, decreasing risk of recurrence, which can be one of the largest motivators when we're educating our patient population on why they should be exercising, letting them know that not only does exercise help with their current cancer treatment, but decreasing their risk for recurrence, and then helping with their immune function as well. The American Cancer Society has this quote that basically says, any bit of exercise or any bit of movement will help you physiologically. So although our ultimate goal or recommendation is 150 minutes of exercise per week, any bit that's more than what a patient is currently doing will help them with their quality of life, decreasing their side effects. So this is important to let them know because it can seem very daunting to ask them to start an exercise program with the goal of 150 minutes. So helping patients understand that the moment they start moving more than they are now, they will be improving their quality of life. This can be a good motivating factor. And the amount of intensity of activity that they increase can increase over time. It doesn't have to be from being completely sedentary to starting a very diligent, active exercise program. So like I said, it's not all or nothing. You start where you are right now. So going from perhaps if you're very sedentary and in bed,
doing sit to stand, walking for 10 minutes around the house, finding an exercise or a movement that is fun for this patient or that makes this patient feel good, not just perhaps walking on a treadmill if this isn't something that they enjoy, finding what they enjoy, if it's dance, if it's gardening, something to get them more active. And then always when talking with this population, you want to work closely with their medical oncologist and with their medical team to ensure that there aren't any contraindications to exercise and that they're monitoring safety closely. So when educating this population, I let them know that they need to be talking with their medical team to ensure that they are following their safety guidelines. And then also educating patients that there are oncology rehab specialists, there are physical therapists or physiotherapists in their area that can help them safely get back into an exercise program, and not to be afraid of exercise, but know that there are specialists out there to help them safely do this. Adult exercise guidelines in the oncology population is 150 minutes of moderate intensity exercise. Examples of moderate intensity would be brisk walking, a stationary bike, dancing, or household chores, right? Like organizing a room, mopping a floor, carrying groceries in from the car. And then how that's divvied up in most of the research, it does not matter whether that exercise is done all at once or whether it's done in smaller portions throughout the day or throughout the week. And then in the pediatric population, the recommendation is 1 hour, 5 times per week, or up to daily. And then many patients ask, what is moderate intensity exercise? And the best way to explain that to your patients would be, I can walk or I can talk through it, but I can't sing through it. So if they're walking with a friend, they can have a conversation with this friend. They're not so short of breath that they can't have a conversation, but perhaps singing through something would be a challenge. That's a great way to describe moderate intensity to your patients. Different types of exercise. The way we like to segment this is endurance exercises. So endurance exercises help improve oxygenation in the muscles, helps with joint lubrication, so will help decrease joint pain, helps with circulation, lymphatic circulation, as well as cardiovascular and pulmonary health. These would include walking, bicycling, swimming, dancing, just to name a few. We've got strengthening exercises. Strengthening exercises really are improving the muscle pump. They are also improving circulation. They're improving bone density, which is important in this patient population, and help protect and stabilize joints. If someone does have bone density issues or is prone to fractures, if there are any red flags or precautions according to bone metastasis or to fragile bone, you want to use caution when doing a strengthening program around that area. So knowing which bones are at risk and continuing an exercise program, but being cautious with the strengthening exercises in that region. So if we're dealing with concerns around the spine, you want to make sure that you're not doing spinal rotation or the patient's not doing spinal rotation or a lot of forward flexion in the spine. However, strengthening is important for bone strength and bone density. So we want to make sure that they are exercising, but they're exercising safely and not putting the area where they are of concern in terms of bone health and risk for fractures at risk. And then strengthening exercises, it is currently recommended that that is done 2 to 3 times per week. Stability exercises. Stability exercises are those type of exercises that help with balance, coordination. They help prevent injury. They help decrease risk for falls. They help improve posture and alignment. And some examples of these types of exercises include Tai Chi, Qigong, yoga, and Pilates. And then stretching programs. Stretching programs are often forgotten. They are important to decrease scar and tissue tightness, to increase or decrease risk for future injury around a joint, and then also just improve ease of movement.
as well. So exercise in terms of recurrence and survival. Again, like I mentioned earlier, this is a big motivator when you're speaking to patients about why it's important to exercise. Decreased time being inactive and increased time with performing physical activities, we know improves cancer survival and decreases risk of recurrence. Although the majority of literature is in the breast cancer population, along with colorectal and prostate cancer, there are current studies on lymphoma and leukemia also demonstrating these particular benefits of exercise. And although the particular physiological reason for this is unknown, there are theories, including that exercise reduces the circulation levels of specific hormones that positively impact tumor growth, that exercise activates tumor suppressor genes, that exercise can stimulate appropriate cell death, that exercise improves vascularization, sensitizes tumor to particular cancer treatments, such as particular chemotherapy agents, which helps with drug delivery, decreases general inflammation through the entire body, and also improves immune function to help fight the cancer. Fatigue. Fatigue is one of the #1 reported side effects of cancer treatment. And this is a huge impact as to why people are not physically active during cancer treatment. So it seems interesting that exercise will decrease fatigue, because when you tell a patient who is complaining that they are significantly fatigued, when you tell them that exercise will help, they often think, well, I don't have the energy to exercise, right? But once they get started, and once you start them on the right intensity program and they gradually progress, they will gradually start seeing decreased symptoms of fatigue. But educating them on the fact that it can take a couple weeks for that to happen, and they need to understand that this will take time, that can be helpful. So exercise and fatigue. We know from a large body of evidence that exercise is helpful in specifically cancer-related fatigue. So remember, cancer-related fatigue is a fatigue that's disproportionate with the amount of physical activity or exertion that has been done within a day. And this particular study is an old study in 2008, but it compiles a body of literature on exercise and fatigue and demonstrates that exercise does significantly reduce cancer-related fatigue. And the best form of exercise to reduce cancer-related fatigue is both aerobic and resistance exercise. In terms of mental health, again, anxiety and depression is also a side effect that we see in this population. And we know, and we've known for a long time, that exercise does help with depression and anxiety for many different reasons, including releasing brain chemicals that help ease depression. It also increases your general body temperature, which can have calming effects. It helps a patient gain confidence. So we often hear with our patients that once they've been diagnosed with cancer, they're basically on this train where they're told what cancer treatment they need. There's all this momentum. They don't feel in control. They're just doing what they need to do to survive and following their healthcare team's recommendations. And so when it comes to exercise, they have often mentioned that this is one of the first times that they feel like they are in control of something. They're in control of how often they exercise. They're in control of what type of exercise they enjoy doing. They have their own exercise goals. So this can help gain confidence in someone dealing with cancer treatment, because every day they are making the effort to do some form of physical activity. They're gradually reaching their goals and making new goals. It helps take their mind off of worry. So it is a moment in time where perhaps they're not thinking about cancer, or they're not thinking about their financial concerns, or any of the other stressors that someone may be dealing with. It's a time where they're focusing on their body, they're focusing on their health. And it's a healthy way to cope with anxiety and depression.
Cognition. Although we often hear the term chemo brain, cognition, cognitive impairments are common not only with chemotherapy, but with all forms of cancer treatment, whether it's surgery, radiation, immunotherapy, or chemotherapy. And what we know in terms of exercise and improving cognitive function is that aerobic exercise can help with difficulties with word finding, memory issues, which are common concerns or cognitive deficits reported by patients. Also coordination, training, and stability. So we don't often think of cognition in terms of the way that we are assessing our movements or the way we're thinking through our movements, but our body awareness, our sense of opposition, all of those things are related to cognition and can be impaired from cancer treatment. And we know that coordination and stabilization training, such as what we mentioned before with yoga and Tai Chi and balance exercises, can be improved as well. Resistance and weight training 2 times per week for a year has been shown to help with all of these cognitive functions, including improvement of complex thinking, reasoning, multitasking, and problem solving. And then although it's not a part of physical activity, meditation has been shown to help as well. In this particular study in 2005, they found through imaging that there are actual structural changes when someone meditates in the brain, in the areas of the brain that are important for sensory, cognitive, and emotional processing. So I do teach my patient breathing techniques and ways to be present and calm their mind as well, as this is important for helping them with cognitive functioning as well. We've already spoken a bit about bone density. However, it is important to educate patients on bone health and how to improve their bone health. Teaching them the difference between weight-bearing exercises and non-weight-bearing exercises. And although they're both important in terms of bone health, making sure that we are incorporating some form of weight-bearing exercise into their prescriptive home program. And knowing that weight-bearing exercise, it is important that they're doing that at least 2 times a week to positively impact their bone growth or their bone density. We alluded to this a moment ago, but understanding the precautions in terms of this patient population, knowing where they are at risk for fracture, and ensuring that they don't lift heavy weights around this region, that they don't create any torque or rotation on these bones that are at risk. Again, we talked about spinal rotation and spinal flexion, being cautious with that. Also in populations with osteoporosis or osteopenia, so any medications that they may be on that make them at greater risk for osteopenia or osteoporosis. Teaching the patient that pain is not their friend. We're not pushing through something that's painful. They need to listen to their body. And knowing which bones are at risk. So if you are a physiotherapist or physical therapist and unsure about which bones are at risk, reaching out to their medical team, getting those images, getting those reports to ensure that we are aware as their healthcare practitioners prescribing these exercise programs where we need to be cautious, and then educating the patient on that as well. Heart health, knowing that chemotherapy agents and some immunotherapy agents do cause cardiopulmonary issues, and these can be long-term. So again, having patients' labs, taking their vitals, speaking with their medical oncologist, knowing these risks, but also knowing that exercise will help with this as long as we are performing it safely. So teaching the patient how to monitor their own vitals, teaching them their rate of perceived exertion. So telling them that you do not want to feel excessively tired. You want to be within this range of how tired you are during exercise. All of those sort of educational components to talking to them about their program is really important. But also making sure that they are exercising, so they're minimizing these cardiovascular and these pulmonary long-term effects of the treatment that they're on. Sleep.
Sleep is a great challenge for people undergoing cancer treatment because of pain, because of worry, because of hot flashes, because of many, many different reasons. And so we know that exercise can promote good sleep. It's very important to exercise for this reason. However, teaching the patient that vigorous exercise right before you go to bed can make it more challenging for you to have a restful sleep. So the timing of when you do particular types of exercise is important. So their more vigorous exercise should be performed in the morning or the later afternoon. And then doing more of a yoga, Tai Chi, Qigong, meditation, stretching program closer towards the evening to help calm them down and get them ready for a good night's sleep. Neuropathy. So as we all know, neuropathy is a very common side effect of certain chemotherapy agents. Not only does it create pain, it can create safety concerns with mobility as well. It can create deficits in impairments in gait, ambulation, movement, fine motor skills, helping people or making it challenging for people to do their hobbies and the things they enjoy doing. So exercise is important for promoting or bringing in circulation to those nerves, as well as helping decrease risk for falls, which subsequently can lead to fractures. So exercise will help with balance, teaching patients safe ways to move and balance techniques is important. And then again, those exercises that we were talking about, such as Tai Chi, such as yoga, dance, all of those things can help with coordination and can help with safety with movement. All right, in terms of safety considerations with this patient population and exercise, low platelet counts, we know that creates a greater risk for bleeding and bruising. And so you want to avoid high impact sports when someone has a low platelet count. In terms of neutrophils, with low neutrophils, they are at increased risk for infection. So educating the patient on avoiding public places such as swimming pools or gyms, low red blood cell count, or if the patient is anemic. We know that this is a lower amount of oxygen to the blood. And so they could be having difficulty or more difficulty with fatigue and shortness of breath. So with this population, we want to make sure that we start with low intensity exercise, make sure that anemia is addressed, and then gradually as their blood cell counts improve, then increase intensity of exercise. So it is safe to work with someone who is anemic, but you need to be monitoring their vitals, their rate of perceived exertion, and making sure that it is a correct intensity of exercise and that they understand what that correct intensity of exercise is. And then with their medical oncology team addressing the anemia and then progressing their exercises when it's appropriate to do so. And then diarrhea and vomiting. We do not want a patient to be exercising when they have significant diarrhea or vomiting or a fever as well. So this is an excellent compilation of the research. This was put out by a program called Exercise is Medicine by the American College of Sports Medicine, and it's looking at the evidence that we have now in terms of side effects of cancer treatment and types of exercise. So as I mentioned earlier, looking at all the literature that we found or that we have, the body of evidence that we have in terms of cancer-related fatigue, and that we have a good body of evidence demonstrating that aerobic exercise 3 times a week for 30 minutes can benefit cancer-related fatigue. Resistance exercise at 2 times per week can help, and then a combination of the two as well. And then looking at quality of life, similarly, in terms of the findings with aerobic exercise, with the prescriptive recommendation for resistive exercise, and the combination. For general physical function, same thing.
For anxiety, it looks like the greatest body of evidence that we have currently for anxiety is with aerobic exercise 3 times a week for 30 to 60 minutes, and that's moderate to vigorous exercise, or a combination of aerobic and resistance. In terms of depression, again, it looks like the literature is leaning currently more towards aerobic and a combination of aerobic and resistive. And then lymphedema, not really a focus in the talk today. However, resistance exercise appears to have the greatest evidence currently. Bone health, resistance exercise appears to have, we have the best body of evidence in terms of resistance exercise with bone health. And then sleep, it's looking more towards aerobic exercise, currently 3 to 4 times per week. So this was a really important bit of information, because not only do we want to tell our patients that you need to exercise, but we need to present this as a prescriptive program based on the evidence that we currently have, right? So if we just tell a patient to exercise, not only are they most likely not going to because they don't know how, that's a very generic statement. A lot of times they're really concerned that they're going to harm themselves, or they've never exercised before, or they'll overdo it, they'll feel horrible, and they won't start up again. Or they just won't understand how to get into it. So we have to not only educate them on how to do it in order for them to feel confident doing it, but having a prescriptive program that's based on the evidence will ensure that they will get the best outcomes when they exercise, and that we're catering their exercise program to their side effects and to what they're telling us they are concerned with. So they will have the best quality of life, the best outcomes with their cancer treatment, and the best survivorship. Although I know you guys are not in the United States, there are currently, as of 2021, some online exercise programs or online exercise classes that are free to the cancer population. I have a nonprofit called the Moving Beyond Cancer Collaborative, and we offer several exercise classes online taught by oncology certified exercise instructors that are free for anyone dealing with cancer treatment, any caregivers as well. And then there are also some exercise videos on Cancer Rehab Austin's website as well. Memorial Sloan Kettering in New York City has some Tai Chi videos specific to the oncology population. And then Yoga for Cancer has several yoga videos as well. So just knowing resources for your patients to be able to exercise, even if they're unable to get out to a gym safely or able to get out to a pool safely, having options for them to exercise at home is important. And then also educating your patients, if you're a medical oncologist or a radiation oncologist or a social worker, educating your patients on the fact that there are physiotherapists out there that's primary focus and specialization is to work with them during cancer treatment, get them on these prescriptive programs, get them safely moving. So although this slide right here is specific to the United States, knowing in your area how to find those specialty practitioners is important to lead your patients in the right direction. Here is my contact information. Thank you so much for your time today. Feel free to reach out to me with any questions and use me as a resource. And I really appreciate your time, and thank you for allowing me to be a part of this conference. Have a great day. Doutora Ângela, muito obrigada. A gente vai assistir agora a última palestra deste primeiro dia de simpósio de reabilitação oncológica. O tema é fotobiomodulação, princípios do efeito analgésico. É claro que estamos falando de um tratamento contra a dor. A doutora Adriana Chapochinic é mestre e doutoranda pela Universidade 9 de Julho e também membro da Associação Brasileira de Odontologia. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana.
Olá, eu vou apresentar para vocês hoje um tema a qual eu tenho grande apreço e também conduzo aí sobre um tempo longo pesquisas e evidências científicas, que é fotobiomodulação, um princípio do efeito analgésico. Eu vou me apresentar brevemente para vocês me conhecerem. Meu nome é Adriana Chapochinic, eu sou fisioterapeuta, mestre e doutoranda em biofotônica aplicada às ciências da saúde. A biofotônica, ela abraça todos os aparelhos que emitem fótons no campo terapêutico. Então, nós entramos com lasers e LED. Sou especialista em medicina tradicional chinesa, autora e colaboradora de alguns artigos científicos e capítulos de livros e membro da ABLOS, Associação Brasileira de Laser na Odontologia e Saúde. Esse S é muito importante, a qual eu sou diretora, e nós temos um perfil de trabalho em equipe multiprofissional e práticas integrativas e complementares. Então, eu vou iniciar aqui para vocês a minha apresentação. Eu inicio com uma evidência científica apresentando a terminologia fotobiomodulação. Fotobiomodular caracteriza um recurso, um aparelho que emite fótons, e esse aparelho pode ser laser como o LED. Cada um deles tem a sua característica principal, principalmente a entrega de fóton no tecido biológico. Mas hoje, na ciência e também na prática clínica, nós apresentamos a terminologia fotobiomodulação. Por quê? Porque é um aparelho terapêutico, então não vai causar danos ao tecido biológico. Dentro de todo esse contexto, aliás, nós temos a palavra dividida para explicar melhor para cada um o que é fóton. Foto é fótons. Os fótons, eles são luz, mas a luz, para ser terapêutica, ela tem algumas características. Por quê? Porque a luz terapêutica, ela tem características dentro da dosimetria. O aparelho, ele tem que ter comprimento de onda, energia, potência, para que ela seja uma energia, um fóton, o qual o tecido biológico, aí entra o bio. O tecido biológico entenda esse fóton como um fóton terapêutico. Quando eu entrego esse fóton no tecido, automaticamente eu tenho células que são cromóforos ou células fotoreceptoras. Essas células recebem esses fótons e elas se remodelam, elas se corrigem, elas liberam principalmente ATP. O ATP é uma energia a qual toda célula tem na sua condição de normalidade o seu disparo, mas as doenças fazem com que o nosso nível de ATP fique diferente. E modulação. Como que é modular? Modular não significa somente estimular, corrigir, mas ele tem dois processos. Ele tem um processo de estimular e de inibir. Como eu vejo isso? Eu posso trazer uma cicatrização ou eu posso inibir um quadro de dor. Então, a palavra fotobiomodulação, onde ela encaixa, ela cabe dentro de todas as áreas da saúde, onde os fótons vão interagir com o quê? Com o quadro que o seu paciente vai estar precisando naquele momento. E eu trago para vocês também a questão de que fotobiomodular é o recurso não do futuro, e sim do presente. Ele entra na qualidade de uma medicação, porque a Organização Mundial da Saúde hoje, ela determina que medicação é a disponibilidade de um remédio por um profissional capacitado e ou um recurso terapêutico. Então, fotobiomodular é um recurso terapêutico. Vamos ver aqui agora a entrega da fotobiomodulação. Essa foto, ela mostra para vocês um aparelho de laser colimado, coerente, onde os fótons vão estar sendo entregues no tecido biológico com um determinado objetivo, no caso, modular. Isso é uma entrega local, então eu tenho possibilidades dentro da fotobiomodulação de tanto ser local como ser
sistêmica. Hoje a gente já leva por uma outra terminologia, que eu vou mostrar agora para vocês dentro da evidência científica. Fotobiomodulação vascular é a terminologia mais recente para a entrega dos fótons de maneira sistêmica. Então, eu vou agir naquele objetivo meu modulador. Só que eu vou agir no meu objetivo modulador de que maneira? No organismo como um todo. Então, eu vou fazer a prática do local e mais uma prática vascular. Por que essa terminologia? Porque dentro da ciência nós tínhamos uma mesa, uma cesta de terminologias a quais os pesquisadores e mesmo o clínico ele não encontrava uma evidência, uma terminologia correta. Então, existe na ciência outras terminologias? Existe, como por exemplo LIB modificado, fototerapia sistêmica, laser terapia sistêmica, mas estamos adotando essa terminologia, fotobiomodulação vascular, como uma tecnologia e uma terminologia mais adequada. Bom, eu acho que agora vocês vão entender o que eu estou falando. Fotobiomodular, de maneira vascular, é você entregar o fóton em uma artéria. E aí, ele vai agir de maneira sistêmica no seu corpo, fazendo a organização celular, principalmente na liberação de sódio e superóxido dismutase, diminuir radicais livres. Então, até então, pessoal, eu apresentei para vocês fotobiomodulação. Então, vamos agora para os parâmetros que essa fotobiomodulação tem. Todo aparelho que fotobiomodula tem uma potência em miliwatts. Isso caracteriza ele como terapêutico. Ele tem comprimento de onda no espectro eletromagnético, que são comprimentos de onda que trazem respostas terapêuticas ao tecido biológico e energia representado em joules. Então, o seu aparelho de laser ou de LED que faz fotobiomodulação, ele tem essas características. Então, ele tem uma dosimetria, ele não tem somente uma dose, e sim uma dosimetria. Modular é o maior objetivo da fotobiomodulação e nós vamos entrar diretamente no que é a modulação nos slides um pouquinho para frente. Comprimento de onda, interação direta com o tecido. Eu preciso entender comprimento de onda para saber qual é o tecido que eu quero alcançar. Então, eu tenho uma fisiopatologia, eu vou lá. Meu efeito é analgésico. Eu preciso entender qual é o tecido que eu preciso de analgesia, porque isso entra numa relação direta com o comprimento de onda. Superficial, tecidos superficiais, sempre comprimentos de onda menores. Hoje, nas empresas que fazem a fabricação dos aparelhos por si só, o comprimento de onda vermelho, ele é muito utilizado e ele atinge essa parte superficial. Mais profundo, tecidos que nós vamos interagir lá, músculo, ligamento, tendão. Esses tecidos mais profundos, o comprimento de onda é maior, então é o infravermelho. Dentro do espectro eletromagnético, nós observamos que vermelho nós enxergamos e infra nós não enxergamos. Então, olhem só, quem é o divisor do comprimento de onda aí que eu estou apresentando para vocês, do vermelho e do infravermelho? O músculo. Tudo que eu tenho como objetivo no meu tecido biológico para promover um efeito analgésico que esteja acima do músculo, eu vou usar o vermelho. Abaixo do músculo, todas as estruturas que chegam até o osso, infravermelho. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 2 comprimentos de onda. Existem mais comprimentos, mas vamos deixar esses para que fique bem gravado para vocês que o vermelho ele pode trazer muitas possibilidades terapêuticas. Modular. Bom, eu já sei qual é o meu tecido-alvo. Superficial, vermelho. Profundo, infravermelho. Agora eu quero modular, eu quero ter respostas modulatórias. Como que eu modulo isso? Eu tenho que entrar na parte de energia em joules.
e eu posso estimular ou inibir. Quando eu falo em analgesia, eu preciso pensar o seguinte: poxa, se eu quero estimular um processo que está provocando dor, ele será muito bem-vindo. Se eu quero inibir somente a dor, é um outro caminho. Então, nós temos que entender a interação da luz com o tecido, comprimento de onda. Agora entra a energia. A energia com o efeito analgésico, ela pode ter duas frentes. Se eu quero estimular o que está causando essa dor, eu posso fazer um estímulo. Mas se eu quero inibir somente a dor, eu vou usar doses mais altas. Como que acontece tudo isso? Dentro desses tratamentos, pessoal, inibir, ele entra com o efeito analgésico como um sintoma pontual. Então, vamos dizer assim, é o nosso atendimento no PS. O paciente chega, de 0 a 10, qual é a sua dor? Minha dor é 1000. É assim que ele mostra para você quando ele tem uma queixa álgica. E eu vou pensar o quê? Eu não vou buscar todo o histórico e ir no sintoma nesse momento. Eu tenho um recurso analgésico potente. Então, eu entrego esse Joule em doses mais altas. Cada empresa tem a sua quantidade de Joule. Geralmente, acima de 6 Joules, vocês conseguem um efeito bem analgésico e bem interessante. E quanto à modulação, se eu quero estimular? Então, vamos pensar. Anti-inflamatório. Então, eu tenho um paciente que ele tem uma lesão que pode ser tecidual, superficial ou profunda. Essa lesão, ela tem uma cascata inflamatória exacerbada. Se eu tenho uma cascata inflamatória exacerbada, o que acontece? Eu tenho a dor, porque a dor é um sinal da inflamação. Mas é um outro momento do meu tratamento. Eu posso optar para esse recurso um pouco para frente do meu tratamento. Então, eu vou nessa região, eu vou entregar principalmente anti-inflamatório. Então, entre os marcadores, a gente sabe que na evidência científica, interleucina 10 é uma das citocinas que apresentam nessa qualidade de anti-inflamação, e aí eu entrego a fotobiomodulação em doses baixas e eu vou ter liberação desse efeito anti-inflamatório. E tudo isso que eu estou falando para vocês é local. E sistêmico? Como é que o sistêmico age em tudo isso? Bom, o sistêmico, ele agrega tudo. Por quê? Porque ele vai ser entregue no vaso, no caso de uma artéria, mais tradicionalmente pela artéria radial. Nós temos pesquisas desde 1970 pelos russos, onde o ILIB, com essa terminologia, era utilizada em doenças crônicas, inflamatórias, respiratórias, também em doenças cardiológicas, metabólicas. E aí nós trouxemos essa prática para agregar a terapia convencional. Como que eu realizo? É por tempos. Então aí aquela dosimetria que eu falei para vocês, ela tem a característica do comprimento de onda vermelho. Existem pesquisas mais recentes em outros comprimentos de onda, mas o vermelho ele é mais destacado. E também a entrega numa artéria, no caso a radial, onde nós temos vários estudos com essa intervenção. Controle no limiar de dor. Como que ele faz isso? Ele libera endorfina. Então, se o seu paciente precisa de um recurso de apoio para o quadro analgésico, ele é muito bem-vindo. Então, eu vou entrar aqui num raciocínio com vocês. Eu tenho um paciente que chega numa escala visual analógica com 10 de dor. Faço no local. Faço uma intervenção de inibição no local. E eu agrego a terapia ILIB para diminuir o quê? Essa dor generalizada que ele pode apresentar.
Além de tudo isso, ele também diminui a atividade de fibra C. A fibra C é uma fibra que fica ligando o sistema nervoso central, via aferente e eferente, que nós estamos com um local que tem uma dor presente. E a dor, gente, a maior parte dela, quando ela vem para o consultório para você tratar, ela é mista. Ela já não traz mais uma caracterização tão única. A terdologia utilizada, fotobiomodulação vascular. Gostaria muito que vocês começassem a utilizar essa terminologia e deixassem um pouquinho de lado essa coisa do ILIB, né, que nós conhecemos muito aí na parte de empresas de aparelhos. Quais as vantagens de você utilizar laser? Puxa, são inúmeras. Todo paciente aceita. Ele é indolor, é uma aplicação rápida, não tem efeitos colaterais descritos na literatura, é um aparelho de fácil manuseio. Então, por isso que eu comecei essa palestra dizendo para vocês que ele é um recurso não do futuro, é do presente. Hoje, nós temos que agregar a fotobiomodulação no nosso paciente, que temos em busca um efeito analgésico, que pode ser em várias frentes de todas as patologias que nós encontramos no dia a dia. Porém, todo recurso tem as suas contraindicações, mas a gente percebe que a fotobiomodulação ela é muito tranquila quanto às contraindicações. Qual é a contraindicação local? Não aplicar numa paciente sobre o útero gravídico, numa neoplasia, numa lesão sem diagnóstico, ou se o paciente faz uso de substâncias fotossensíveis, no caso ácido retinóico e também isotretinoína, conhecido como Roacutan, mais na parte popular. E o ILIB? E essa fotobiomodulação vascular, como é que eu vejo a contraindicação? Pacientes portadores de patologias descritas como arritmias complexas e insuficiência cardíaca. O cardiopata pode? Ele pode, mas com esses diagnósticos, não. O paciente que tem neoplasia hematopoieticas, hematológicas, sistema linfáticos, esse paciente não vai ser um paciente candidato. Tumores sólidos são candidatos. Glaucoma não controlado, também pacientes gestantes nós não fazemos e não aplicar sobre tatuagens. Por quê? Porque a tatuagem ela é um pigmento e aí o cromóforo que eu falei para vocês que recebem essa luz, ele acaba ficando alterado, tá bem? Diante de todas essas possibilidades, eu tenho para falar para vocês que a fotobiomodulação parece que é uma solução que está em busca de um novo problema. Então, ela entra na frente do atendimento de saúde como recurso de primeira escolha, poucas contraindicações, o paciente ele aceita, ele entende que a tecnologia faz parte do dia a dia, ele sente também os benefícios dessa técnica e ele é um recurso potente analgésico. Gostaria muito de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e se vocês quiserem me seguir lá no Insta para maiores informações sobre fotobiomodulação, ficarei muito feliz. Muito obrigada. Olá a todos, mais uma vez estamos juntos aqui, todos nós juntos, na luta contra o câncer e com a melhor maneira da gente ofertar o tratamento para os nossos pacientes, né? Então, hoje a gente começou com um tema pesado, que é o tratamento da dor, é um tema extremamente importante, porque a gente sabe que a dor é um dos sinais mais temidos na oncologia, e que a gente tem que estar apto a oferecer a melhor terapêutica para o paciente. E hoje em dia a gente vê outras possibilidades que antes a gente não via, então o uso da eletroestimulação para os pacientes, né? Então eu queria conversar com o Arthur, agradecer mais uma vez em nome do comitê a tua participação, de longe, mas de perto aqui pela internet. Infelizmente esse ano a gente não pôde se encontrar presencialmente mais uma vez, e vamos fazer pensamento positivo para que o ano que vem a gente consiga estar juntos. E agora eu vou passar para você, Arthur, algumas questões que chegaram pelo chat. A primeira colocação que eu quero te passar
é de uma pessoa pouco conhecida no nosso mundinho da oncologia e da fisioterapia, da doutora Anke Bergman, te parabenizando pelo trabalho, né, e colocando que a dor crônica ela é muito frequente em várias fases do tratamento oncológico, e ter uma opção a mais na nossa terapêutica e com pouco efeito adverso, isso é muito importante para a gente, né, e quanto mais recursos a gente puder oferecer para esse paciente, sempre vai ser muito proveitoso, né, então tem os parabéns aqui da Anke. E tem uma pergunta da Caroline, da tua experiência, se você tem alguma experiência no uso da neuromodulação na neuropatia periférica em pediatria. Beleza. Paula, obrigado aí pelo início aí do bate-papo. Quem sabe a gente se encontra presencialmente quando der, né? Vamos ver. Anke, obrigado aí pelo doloroso comentário. Eu acho que a área de neuromodulação é uma área em expansão gigantesca ainda para o fisioterapeuta trabalhar. Em várias áreas, não só na área de dor, mas também na área neurofuncional e na área de recuperação em problemas de movimento também. Minha experiência com a pediatria, com neuromodulação, é zero. Então, eu nunca atendi nenhuma criança com neuromodulação, tem colegas meus que atendem, eu acabo direcionando para eles quando existe algum caso desse tipo, mas nos adultos, as neuropatias periféricas têm um bom nível de recomendação com neuromodulação não invasiva, tanto para o TMS quanto para o TDCS. E, claro, né, a gente observa que o trabalho da pediatria com o TDCS é muito mais prático, porque você conecta o aparelho na cabeça e a criança pode ficar livre, sem ficar presa a uma cadeira, e é muito mais difícil fazer esse planejamento com o TMS. Então, eu acho que é bem possível, tem que olhar só as evidências que tem disponível, eu acredito que poucas, provavelmente. Tá, legal. Você faz atendimento pelo SUS com a neuromodulação, ou é um recurso que ainda não está disponível, ou você conhece algum serviço que consiga disponibilizar esse tipo de terapêutica para os pacientes do SUS? Essa é uma boa pergunta, Paula, porque existem pouquíssimos locais no Brasil que oferecem neuromodulação pelo SUS. O único serviço que eu sei que tem no serviço de tratamento é no HC em São Paulo, no Hospital das Clínicas. O serviço de fisioterapia tem, o serviço de psiquiatria tem, como tratamento, mas sempre atrelado a um projeto de pesquisa, não como algo disponibilizado à população. Aqui eu não trabalho com SUS, o que eu tenho feito com SUS é meu doutorado no laboratório e também numa outra fase, em breve, fazer neuromodulação com os pacientes pós-Covid. Então, eu acho que tem pouquíssimos locais no Brasil. Eu sei, um local que eu sei que no Brasil tem é lá no Porto Alegre, lá no hospital, se não é o Hospital de Clínicas, é no Mãe de Deus, que existe um laboratório de pesquisa em dor, de neuromodulação, que provavelmente também oferece o serviço, mas atrelado à pesquisa também. É uma pena, né, porque a gente sabe quantos recursos a gente poderia oferecer para os pacientes e que a gente não consegue, nem nos serviços privados, a gente não consegue oferecer de uma maneira tão abrangente que está no serviço SUS, né, então acho que seria uma coisa até para a gente tentar batalhar em divulgar esses recursos, né, e aproveitando, desculpa. Nada, já que você falou sobre isso, existe um grupo forte no Brasil, que foi até do meu professor, que é meu orientador, o Abraão Batista, a professora Kátia, que é lá do Nordeste, junto a outros membros da Abrafim, que é a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Eles estão tentando entender como a gente pode oferecer neuromodulação no SUS, porque tem que ter treinamento mínimo para os profissionais. O COFITO exige 90 horas de treinamento para o fisioterapeuta, então as pessoas precisam se preparar para fazer o trabalho e não simplesmente comprar os equipamentos e aplicar do nada, assim. Então, acho que tem ainda uma organização para ser feita para o serviço e para que isso possa ser implementado. Tá, essa é uma questão que até pegando o link para a fotobiomodulação, é que não é só pegar um aparelho e apertar o botão e deixar ligar, né? A gente tem que entender o funcionamento, a fisiopatologia do que a gente está tratando, saber indicar, saber contraindicar e saber o porquê, e explicar adequadamente o porquê, né? Porque ligar um botão é muito fácil. Agora, aplicar adequadamente é uma questão muito complicada, né? Pois é. E os recursos estão disponíveis para a gente aprender. Eu acho que a gente precisa treinar, aprender a utilizar o recurso, assim como teve a palestra agora sobre laser.
Você tem que aprender a usar o equipamento, não é pegar o equipamento que você leu no artigo e tal, e vou botar laser nas pessoas de qualquer maneira igual, senão a gente mantém aí um serviço sem eficácia, na verdade, né? Sem uma coisa bem direcionada à população que precisaria daquele recurso, e acaba que não a gente vem passando, esse é um problema da fisioterapia de longa data, né? Utilização indiscriminada de recursos físicos em vários tipos de tratamento, sempre da mesma forma, com equipamentos desregulados e tal, mas eu acho que agora tem um movimento muito forte para as evidências e também pró-evidências, né, com mais qualidade de pesquisa, e também retomar essa área, que é uma área bem nossa, de aplicação desses recursos. Com certeza. Rapidinho, agora que nosso tempo está acabando, você tem uma pena, né? Uma pena. Você tem alguma experiência em neuromodulação com pacientes em cuidados paliativos? Ou você tem algum caminho? Eu nunca atendi ninguém em cuidados paliativos, mas eu venho atendendo pessoas com dor no câncer em diversas etapas, né, diversos estadiamentos, assim. Das últimas que eu atendi, que era uma paciente que já tinha um tumor câncer disseminado em várias regiões da coluna vertebral, e nosso foco foi oferecer analgesia forte com a neuromodulação para retirar as doses altas de opioides que ela fazia. Então, a gente montou esse programa para isso acontecer, e essa é uma boa sugestão, inclusive, porque o efeito adverso da neuromodulação é infinitamente inferior a consumir um opioide em doses altas, que tem constipação, coceira, até mesmo um certo grau de dependência, que não é uma coisa tão corriqueira assim, mas eu acho que são áreas muito interessantes. E também, como a minha área é de dor crônica, então eu acabo atendendo as pessoas que evoluem com dores crônicas pós-tratamento de câncer, como neuropatia periférica, as neuropatias pós-radioquimioterapia, que são uma área que eu atendo bastante aqui no Rio. Então, eu acredito que nos cuidados paliativos a gente vai oferecer uma analgesia confortável, consumir menos remédio, o melhor conforto possível, o melhor cuidado possível dentro do quadro de cada paciente. Acho que eu pensaria bem por aí. Que bom, mais uma alternativa, né? Pois é. E quanto menos efeito colateral a gente puder proporcionar para os nossos pacientes, melhor vai ser. Com certeza. Arthur, eu quero te agradecer muito